Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuando o culto ao Senhor nesta noite, no dia do Senhor, dia que Ele nos convoca especialmente para adorá-lo, em que devemos santificar este dia para o louvor da sua glória e para a nossa edificação. Eu os convido então nesta hora para que abramos o texto sagrado no livro de Atos, capítulo de número 21, do versículo 27 ao versículo de número 40, concluindo o capítulo 21, nesta sequência de exposição continuada do livro de Atos. O tema geral de nossa exposição é o progresso do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Vamos ler de maneira alternada esta porção, Atos 21, de 27 a 40. Leiamos. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Pois antes tinha visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levantando os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de buscar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era o que havia feito, o que era que havia feito. Da multidão gritaram de um modo, outros de outro, não podendo ele nem saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Rogo-te que me permitas falar ao povo. E o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, louvamos, exaltamos o teu nome, reconhecemos a grandeza do teu ser, da tua obra, e nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo que és digno de ser louvado, e que fomos criados para isso, ó Senhor, e resgatados em Cristo para este propósito maior, de te louvar, de bendizer, e com alegria no coração, com gratidão, nós nos colocamos como teus adoradores nesta noite, como teu povo, como os teus servos, e pedimos nesta hora, humildemente, que o Senhor fale aos nossos corações pela tua palavra, venha continuar a nos instrumentalizar para o teu serviço, a nos fortalecer na obra de Cristo, na nossa fé, e nos dar, ó Deus, a cada dia o suprimento espiritual pela tua graça necessários para a nossa vida.
Que o Senhor nos ajude nesta hora. Venha, ó Deus, trabalhar em nossos corações pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito Santo, para a edificação de Tua igreja, para a salvação dos perdidos e para que em tudo o Teu nome seja glorificado e seja honrado. Que o Senhor nos ajude nesta hora. Abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, nós vimos na semana passada que o apóstolo Paulo chegara a Jerusalém como planejado por ele, desejoso de participar do final das festas que eram realizadas anualmente em Israel, e ele chega em tempo para participar, para estar presente ali em Pentecostes. E vimos que ao chegar em Jerusalém, ele foi conversar com Tiago, que agora era definitivamente o líder da igreja cristã de Jerusalém, os presbíteros que compunham o conselho daquela igreja, e com o intuito de informar as maravilhas, as bênçãos que o Senhor estava realizando por instrumentalidade, por meio de Paulo, no mundo gentílico. E também o apóstolo Paulo está de posse de donativos que as igrejas gentílicas enviaram para Jerusalém. E ao chegar lá, também o apóstolo Paulo é informado de que grandes coisas o Senhor está fazendo também em Jerusalém, também na região da Palestina, convertendo inúmeros judeus à fé cristã. Mas também o informa que notícias falsas estão sendo difundidas sobre o apóstolo Paulo, que mentiras estão sendo proclamadas no meio desses judeus a respeito dele, de que ele estava pregando uma apostasia total a Moisés, a lei, um rompimento absoluto a toda a tradição judaica. Acusam Paulo de blasfemar e se colocar totalmente como um antinominista, como um anti-lei, um anti-tradição cristã, um anti-Moisés. Ele diz: essa mentira está alvoroçando, está trazendo grandes problemas no meio dos judeus. Eles estão com uma resistência a ti, Paulo. E tiveram uma ideia, nós vimos semana passada, de que Paulo pudesse acompanhar alguns desses judeus convertidos no fim de sua consagração pelo voto de Nazireu que eles haviam tomado, para que essa mentira pudesse, pelo ato de Paulo, ser desfeita. O que nós vamos ver é que ao chegar no templo, o apóstolo Paulo será surpreendido e será preso. Mas o que nós percebemos, meus irmãos, neste relato aqui, é que está mais perto, está mais próximo o fim do ministério do apóstolo Paulo, como o apóstolo aos gentios, como o maior missionário, pelo menos quanto a um pregador itinerário, que sua obra só acaba mesmo na sua morte, pois mesmo preso realizará grandes obras. Mas sua viagem missionária vai ter o seu fim aqui, e está perto também o fim da sua vida, está próximo da sua morte. Mas o que a gente percebe neste relato de Lucas é a intenção que ele tem de mostrar que quanto mais perto do fim de sua história, de sua missão, de sua carreira, de sua vida cristã, quanto mais próximo da morte, também podemos perceber mais sinais da identificação do apóstolo Paulo com Cristo. Vimos agora mais nítido, mais latente no seu comportamento, uma identificação, uma aproximação, um crescimento como um cristão. Ele está mais parecido com Cristo na sua maneira de pregar, na sua maneira de viver e nas coisas que acontecem em relação a Ele. O que nós percebemos é que o crescente zelo do apóstolo Paulo pelo Evangelho de Jesus Cristo, o torna mais semelhante com Cristo, na identificação com o seu sofrimento e na identificação com a maneira de reagir e suportar a este sofrimento.
Isso não é estranho, porque o apóstolo Paulo, Tiago, Pedro vão falar que o cristão é chamado para seguir os passos de Cristo em seu sofrimento, que a identificação com Cristo passa também com a identificação no seu sofrimento, no sentido de que quanto mais zeloso nos tornamos por Cristo, quanto mais zeloso nos tornamos pelo Evangelho, mais próximo de Cristo ficamos na identificação à sua pessoa, mas também com o sofrimento advindo do zelo, da devoção à sua palavra, à sua pessoa. Ele disse isso, que quando o mundo visse o amor, o zelo por Cristo, que o mundo perseguiria os apóstolos por causa de Jesus, que por amor de mim, por dedicação a mim, por fidelidade a mim, o mundo vos odiará, porque odiou a mim primeiro. Então Paulo fala, o próprio Jesus fala que assemelhar-se a Ele, se aproximar mais dEle, também é se aproximar de suas pisadas, de sua caminhada, de sua identificação como aquele que veio sofrer pela causa de Deus. É inevitável o crescimento do zelo por Cristo não vir de um crescimento de sofrimento também. Mas olha que coisa interessante, quanto mais nos assemelhamos com Cristo, mais sofremos a semelhança dele, mas também mais nos comportamos à semelhança dele. Isso também não há como desassociar. E quando nós olhamos para este exemplo de Paulo, do apóstolo Paulo, nós vemos exatamente isso, como Paulo está mais parecido com Cristo em sua vida, em seu comprometimento com a sua palavra. Mas também olha o sofrimento que o apóstolo Paulo experimenta, olha a maneira como ele lida com este sofrimento. Isso é um indicativo de um crescimento de identificação, de aproximação, de comunhão com Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, ao olharmos para este texto, este relato, nós vemos que quando o cristão se torna zeloso do Evangelho, quanto mais o cristão é zeloso do Evangelho, mais semelhante a Cristo, em sua pessoa, sofrimento e também reação a este sofrimento, nós nos aproximamos. Quanto mais zelosos do Evangelho, mais parecidos com Cristo, mais semelhantes a Ele em seu sofrimento e em sua reação. Vejamos como isso é apresentado no texto, no exemplo registrado pelas Escrituras do apóstolo Paulo, quando, por causa do Evangelho, sofre como Cristo e reage como Cristo. Primeiro, o texto mostra para nós que o cristão zeloso do Evangelho, à semelhança do que vemos em Paulo, ele pode sofrer acusações mentirosas, como Cristo sofreu. Se identificar com Cristo é se expor a uma possibilidade de sofrer mentiras, falsas acusações, difamações, calúnias, como fizeram com Jesus Cristo, que o acusaram de ser contra a lei, de ensinar contra a lei de Moisés, que disseram que Cristo queria destruir o templo, que o acusaram de antinominista, que o acusaram de blasfemador. Várias acusações fizeram contra Jesus Cristo. Veja o que fizeram com o apóstolo Paulo. O texto diz, a partir do versículo 27, quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinha visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Paulo foi com aqueles 4 homens, como a liderança da igreja de Jerusalém havia orientado, Tiago e os presbíteros. E quando ele chegou lá para acompanhar aqueles judeus recém-convertidos, diz o texto que judeus incrédulos, aqui não são os mesmos judeus, mas judeus incrédulos que, por conta da festa de Pentecostes,
Foram para Jerusalém, e estes judeus provavelmente são judeus da região de Éfeso, que já haviam perseguido o apóstolo Paulo, que já havia ameaçado o apóstolo Paulo na região da Ásia, e estes, vendo o apóstolo Paulo no templo, disseram: é este homem. Isso indica que este grupo de judeus fazia parte daquele grupo que Tiago se referiu, de judeus que incitava os recém-convertidos, que falavam mal de Paulo, que mentiam, que acusavam Paulo. Disseram: é este homem aqui, é ele que está pregando uma mensagem, que está falando contra o povo de Israel, que está falando contra a lei de Moisés, que está falando contra o templo, que foi até capaz de profanar o templo, introduzindo um grego, um gentil. Vamos ver por partes essas acusações. O que eles estão fazendo é exatamente deturpando a mensagem de Paulo. Paulo, sem dúvida, estava pregando que não havia mais barreira étnica entre judeus e gentios, que não havia mais um povo étnico especial, que o povo especial de Deus era espiritual, era um povo formado em torno da fé em Cristo, que não havia mais limites e barreiras étnicas, não havia mais um povo especial, um grupo especial, uma etnia especial, que essas barreiras étnicas, elas foram rompidas por Cristo. E quando Paulo estava pregando isso, falando a respeito disso, eles estavam deturpando, dizendo que eles estavam jogando os gentios contra judeus, desprezando os judeus como um povo de Deus. Paulo não estava desprezando os judeus, mas mostrando que eles não eram mais um povo único, que esta barreira, ela havia sido desfeita, que em Cristo judeus e gentios se abraçavam e se uniam num povo único, não havia diferença em um mais importante ou menos importante, que os gentios não se tornavam uma casta inferior ao abraçar a fé cristã, que no cristianismo, que na igreja de Cristo, que no reino de Cristo, judeus e gentios formavam um único povo de Deus, integravam a família do Senhor, eram iguais, tinham o mesmo acesso, o mesmo privilégio, a mesma bênção, o mesmo título, pertenciam ao mesmo Senhor. Então, quando Paulo, ele não estava desprezando o povo de Jerusalém, o povo de Israel, mas mostrando o verdadeiro sentido do porquê Deus separou Israel para pregar o Evangelho, para que neste momento, para que o Evangelho viesse e neste momento o Evangelho pudesse cumprir o propósito de formar um povo único, não de uma etnia, mas de todas as etnias, de todos os lugares, de todas as línguas, de todos os povos. Então Paulo, eles pegaram essa palavra de Paulo, em que Paulo estava dizendo que não havia mais diferença entre judeus e gregos, e dizendo: olha, ele despreza a nossa origem semítica, ele despreza os nossos pais, ele despreza a particularidade e singularidade de Israel como um povo de Deus. Uma deturpação de seu ensino, uma deturpação do Evangelho. Quando nós dissemos que não há mais que Israel não é um povo mais exclusivo e único de Deus, não estamos desprezando a sua história, sua origem, seu propósito em Deus, pelo contrário, mostrando que isso não era um fim em si mesmo, que esta separação inicial de Israel apontava para algo maior. Mas eles também estavam dizendo que Paulo estava condenando a lei, quando Paulo dizia que a lei nunca foi dada para a salvação, para que o indivíduo pudesse adquirir justiça pela sua obediência. Paulo disse que a lei nunca tinha o objetivo de justificar o pecador. E diz então que alguns dos aspectos relacionados à lei, algumas práticas da lei, chegaram a seu fim, porque Cristo cumprira. E pegavam essa fala de Paulo, dizendo que Paulo estava pregando contra a lei, desprezando a lei, quando Paulo está mostrando que o verdadeiro sentido da lei se cumpre em Cristo, que Cristo não abroga, Ele cumpre, Cristo não anula, Ele satisfaz plenamente o sentido da lei, e coloca os cristãos nessa posição de cumprimento pleno, e de relacionamento correto com a lei, ficando com aquilo que é relevante da lei em Cristo. Então esse ensinamento de Paulo foi deturpado, disseram: ele despreza a lei, despreza Moisés, o ensino de Moisés, despreza o templo, pois Paulo ensinava que o templo já não tinha o mesmo objetivo, porque Cristo é o templo.
Os crentes se tornam o templo espiritual em Cristo. Ele dá o verdadeiro significado do templo. E eles disseram, como o próprio Cristo disse, que aquele templo seria de fato destruído, porque ele já havia cumprido o seu propósito. Então eles pegavam a fala do apóstolo Paulo, deturpando a sua fala, dizendo que Paulo estava ensinando mentiras, deturpando a lei, pregando contra a lei de Moisés, pregando contra o templo, quando Paulo estava ensinando o verdadeiro significado de tudo aquilo dado por Deus. Era mentira, eram calúnias, mas fizeram uma acusação gravíssima ao apóstolo Paulo, de profanação, pois segundo a lei de Moisés, um gentio não podia entrar no lugar santo. O templo de Jerusalém era dividido em partes. A parte mais significativa e mais santa, chamada o Santo dos Santos, onde havia um espaço especial para o sumo sacerdote entrar uma vez por ano, onde ficava a Arca da Aliança. Ele entrava apenas no dia da expiação para sacrificar em favor do povo, tipificando Cristo. Ele entrava apenas uma vez por ano. Depois desse espaço havia o santo lugar, aonde era reservado especificamente para os judeus sacrificar diante do Senhor, colocar sua oferta diante do Senhor através do sistema sacrificial e sacerdotal. Depois desse espaço havia o pórtico dos gentios, o pátio dos gentios. Eles nunca poderiam entrar no santo lugar. Entrar ali era profanar, não lhes era permitido aquela entrada. E o que é que eles fizeram? Acusaram o apóstolo Paulo de ter colocado um grego, um morador de Éfeso, um efésio lá, Trófimo, um companheiro de Paulo da viagem missionária. Mas presta atenção, o que foi que eles fizeram? Apenas viram Paulo acompanhado de Trófimo na cidade, e vendo Paulo no templo, deduziram que Paulo estava acompanhado de Trófimo no santo lugar. Fizeram deduções, conclusões precipitadas, maldosas, dizendo: eu vi esse homem acompanhado de um grego, ele pode estar aqui dentro. Profanador, blasfemador, desrespeitador da nossa tradição. Logo acusaram o apóstolo Paulo de algo que eles achavam que ele tinha feito, de uma interpretação equivocada de uma imagem. Diz o texto que eles deduziram, porque viram Paulo acompanhado de Trófimo na cidade, que porventura ele pudesse estar ali no templo. Isso mostra que a intenção desses homens era exatamente desmoralizar, desqualificar, desprestigiar, diminuir o valor e a importância do apóstolo Paulo, para questionar a sua mensagem. Estão atacando com o método que é característica daqueles que realmente querem destruir a reputação do outro, atacando a moral do apóstolo Paulo com mentiras, para desqualificar a sua mensagem. Quando nós somos zelosos do Evangelho, meus irmãos, estamos sujeitos a sermos atacados em nossa moralidade, a sermos atacados com mentiras, com acusações, para que sejamos desqualificados como crentes, para que a nossa mensagem perca a força por causa de um questionamento à nossa integridade, à nossa moralidade, a nosso respaldo. E quando muitas vezes não acham algo para nos atacar na nossa moral, distorcem as nossas palavras, deturpam o nosso ensinamento, fazem conclusões equivocadas. Se você for zeloso da palavra do Senhor, podem fazer isso com você. Esteja preparado para o fato de que, se não acharem nada em sua vida moral para atacá-lo, porque o Evangelho incomoda, o zelo pelo Evangelho incomoda, expõe os homens em seus pecados, destrói as máscaras da hipocrisia religiosa, destrói as estruturas de uma falsa moralidade, de uma vida falsa, expõe os homens em seus pecados. O Evangelho, o zelo pelo Evangelho incomoda.
quando você prega e vive o Evangelho, sua postura de um cristão zeloso incomoda. E este incômodo muitas vezes pode provocar uma reação de ataque a você. E esse ataque pode vir, meu irmão, por forma de mentiras, acusações, deturpações de sua fala, ataques à sua moralidade, como fizeram com Cristo. Não acharam pecado em Jesus Cristo, não acharam falta em Jesus Cristo, mas inventaram, acusaram, disseram que ele era blasfemador, porque dizia que era filho de Deus. Disseram que ele era contra o templo, porque ele diz que o templo chegaria a ruínas, que o templo seria destruído. Disseram várias acusações mentirosas contra Jesus Cristo. Então, ser zeloso do Evangelho pode fazer com que você sofra também isso, como Paulo sofreu. Nitidamente estamos vendo acusações falsas. Mas o texto continua dizendo que ele não só sofreu isso. Quando os ímpios estão vendo o Evangelho crescer, os judeus estão vendo o zelo de Paulo ser um instrumento das mãos de Deus para converter muitos gentios, muitos judeus, está incomodando eles. Como eu vejo hoje, o crescimento do interesse pela teologia reformada tem incomodado muita gente. O interesse de jovens, o despertar de jovens por uma pregação mais bíblica, pela exposição, por uma literatura mais bíblica, de uma teologia mais saudável, de uma igreja que seja mais zelosa da palavra do Senhor, tem incomodado a muitas lideranças no meio evangélico nos nossos dias. Tem incomodado a muitas pessoas que não estão preocupadas com o reino, mas incomodados exatamente em perder posições, em perder privilégios, em perder números. O zelo pelo Evangelho incomoda, e o incômodo que ele causa a reação muitas vezes de que o indivíduo mente, acusa, ataca. Mas o texto mostra que Paulo não sofreu só isso. Pelo zelo do Evangelho, o apóstolo Paulo também sofreu, como um cristão pode sofrer, agressões e incitação de ódio contra ele e tumultos. Um cristão pode sofrer violência, agressões, incitação de ódio contra ele, como Cristo. A palavra de Deus diz que os fariseus contrataram falsas testemunhas para dizer mentiras sobre Cristo no dia de seu julgamento, e depois começaram a incitar a multidão, a incitar as pessoas, dizendo: olha, esse homem aí diz que é Messias, é coisa nenhuma. Começou a incitar, a provocar o ódio, a disseminar contendas, a destilar os seus venenos de maledicência. Fizeram coisa semelhante com o apóstolo Paulo. Diz o texto, versículo 30: agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, agarrando a Paulo, arrastando para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então eles, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo ao verem chegar o comandante e os soldados, e cessaram de espancar Paulo. Diz que estes homens que estavam acusando o apóstolo Paulo de ter uma postura antinominista, antissemítica, de estar se comportando contra a tradição judaica, começou a incitar o povo, a provocar o povo, incitar para que o povo reagisse de maneira violenta, dizendo: esse homem é um blasfemador, esse homem é um desrespeitador. Diz o texto que eles pegaram o apóstolo Paulo, a multidão incitada, agitando-se, alvoroçada a multidão, pegaram, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. Este homem aqui, começou a destilar, a disseminar, a provocar. O zelo pela palavra de Deus pode levar você a sofrer.
o ódio destilado, a provocação, a incitação do ódio a você. Você sabe fulano ali? Só quer ser o santarrão, só quer ser mais crente que os outros, só quer ser melhor que os outros. Aquele crente vai dar trabalho aqui dentro, viu? Aqueles princípios dele de crente, isso vai dar trabalho aqui dentro. A gente precisa fazer alguma coisa para barrar, para segurar esse homem, para segurar essa mulher, para segurar esse crente. Se os valores, os princípios dessa pessoa crescer aqui, o zelo pela palavra de Deus pode provocar uma reação de incitação de ódio contra você. Às vezes você nem sabe, a pessoa fica irritada, chateada, resistente com você, porque já fizeram a cabeça dela contra você, porque você é um cristão, por causa dos seus valores, por causa do seu zelo pela palavra de Deus, porque você é cri-cri com a Bíblia, como alguns dizem, porque você é zeloso, você ama a palavra de Deus. Quanto mais você é zeloso da palavra de Deus, mais ódio você provoca e mais reações de incitação de ódio contra você. Às vezes a pessoa nem lhe conhece, o outro chega assim: ó, fulano ali, cuidado, viu? Cuidado com aquela pessoa ali. Você tem cuidado, você não aproxima muito dela não. E tenha cuidado. Aquilo é perigoso, aquilo é uma cobra. Aquilo é um perigo aqui dentro. E fizeram isso com Paulo, incitaram a multidão. Às vezes as pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo, dizendo: olha esse homem aqui, e começou a provocar, disse: vamos tirar esse homem daqui, ele é um blasfemador, ele colocou um judeu aqui, um gentil aqui dentro, vocês acham que isso é cabível? Como é que pode? Esse homem desrespeita toda a nossa tradição. Incitaram a multidão, que reagiu violentamente contra o apóstolo Paulo, assim como fizeram com Jesus Cristo. Clamaram: mata esse homem. Prenderam, pegaram o apóstolo Paulo, arrastaram pela rua, começaram a agredi-lo, incitaram ódio até que ele se manifestasse de maneira violenta. Isso aconteceu ao longo da história e tem acontecido ao longo da história do cristianismo. Nero incitou Roma contra os cristãos e queimou muitos cristãos em fogueiras e os matou nas arenas. Muitos cristãos morreram porque ódio contra eles foi incitado por aqueles que deturparam o seu ensinamento, dizendo que eles criam e faziam coisas que não tinham nada a ver com a sua fé e com a sua crença. Às vezes você, no seu trabalho, na sua casa, nas suas relações, pessoas se tornam totalmente revoltadas, resistentes e violentas com você, porque incitaram o ódio delas contra você por causa do seu zelo. Às vezes você nem sabe disso, às vezes você nem percebe isso, nem vê isso. Mas quanto mais saiba, tenha consciência, quanto mais zelo da palavra de Deus, mais suscetível a esse tipo de sofrimento, de perseguição. Porque assim fizeram com Cristo, porque assim eles reagem ao Evangelho, ao zelo do Evangelho. Mas o texto continua mostrando que um cristão zeloso não só sofre com acusações, não só sofre com agressões e com ódio, mas também com injustiça. Às vezes a perseguição ao crente, ela se manifesta de uma maneira que ele não tem nem direito de defesa. Olha o que fizeram com o apóstolo Paulo, versículo 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, com toda a Jerusalém estava amotinada. Então eles, levando logo os soldados e os centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximou-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era o que havia feito. Na multidão uns gritavam de um modo, outros gritavam de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Eles pegaram logo Paulo, incitou um grupo grande, levaram ele para um local, começaram a bater no apóstolo Paulo e estavam decididos a matá-lo. Ou seja, eles mesmos denunciaram, eles mesmos julgaram, eles mesmos condenaram e eles mesmos iriam aplicar a sentença. Não havia justiça, havia um desejo de vingança, de neutralizá-lo, de impedir o crescimento de sua influência, de sua mensagem. Estavam preocupados com a influência que Paulo estava tendo, com o seu crescimento.
Então eles não queriam justiça, eles não queriam um julgamento justo, não queriam que o apóstolo Paulo fosse julgado pelas autoridades. Roma dava muitas vezes aos judeus a liberdade de aplicar algumas penas de acordo com os problemas daquela comunidade. Às vezes não poderiam julgar por conta própria. O julgamento tinha que ser supervisionado pelo comandante, pelos representantes de Roma ali, pela corte romana, pelo magistrado romano ali. Paulo deveria ter o direito de defesa, deveria haver testemunhas, as acusações deveriam ser comprovadas. Mas eles não querem justiça, eles querem vingança, eles querem neutralizar, eles querem usar a força, a violência, o poder e às vezes a própria lei para impedir que o crescimento do Evangelho, o progresso do Evangelho. Muitas vezes, meu irmão, você vai tentar procurar justiça para defendê-lo e você não vai achar. Muitas vezes a perseguição virá por meio de ausência de justiça, de tirar o seu direito, de não lhe dar direito, de muitas vezes os seus acusadores serem os próprios sentenciadores e os próprios aplicadores da sentença, como aconteceu muitas vezes ao longo da história, e pode acontecer com você, de sofrer injustiça, como sofreu como Cristo, que foi levado para o sinédrio de maneira errada, arrumadinha, um tipo de corte mal feita, com chavos, corrupção, e Cristo não foi julgado de maneira justa, não foi lhe dado os direitos corretos, não foi otorgado a ele a liberdade e o direito de defesa, de ter verdadeiras testemunhas. Jesus, ele foi injustiçado, não houve justiça na condenação de Jesus Cristo. O próprio Pilatos reconhece isso, que diante do tribunal romano não havia acusações suficientes para condená-lo, mas pela pressão do povo que queria a morte daquele judeu, cedendo à pressão da multidão, com medo de um tumulto, com medo de perder o controle da província, Pilatos lava as mãos e cede a uma injustiça, porque ele mesmo havia dito: eu não vejo mal nenhum neste homem, eu não vejo nada que possa justificar uma sentença, uma condenação deste homem, não vejo nada que justifique a morte dele. Mas por que ele permitiu que Cristo fosse morto? Porque ele não aplicou a justiça. Cristo foi injustiçado. Assim como queriam fazer com o apóstolo Paulo, tomaram ele, fizeram as acusações no templo, incitou o povo para arrastá-lo, começaram já a aplicar a pena, batendo no apóstolo Paulo, e disseram: agora vamos matá-lo, sem qualquer direito real de defesa, de justiça, de interpelação. Você pode sofrer isso por causa do seu zelo da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, o mais interessante deste relato não é a semelhança do sofrimento de Cristo com Paulo, de Paulo com Cristo, e que pode ser a nossa semelhança com Cristo, mas é a reação do apóstolo Paulo que salta aos nossos olhos, que chama a nossa atenção. O texto diz que o apóstolo Paulo, sofrendo todas essas acusações, toda esta violência, toda essa injustiça, a sua reação se assemelha com Cristo. Veja o que o texto diz, a partir do versículo 35. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo.
Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Nós vamos ver o discurso de Paulo semana que vem, como ele vai apenas reafirmar o seu compromisso com o zelo do Evangelho. O que assemelha Paulo a Cristo na reação? Há um controle, há uma paciência, há uma humildade para suportar, há um respeito à autoridade e às instituições, mesmo sofrendo injustiça, mesmo sofrendo mentiras, mesmo sofrendo violência. Paulo procura não perder o seu direito, agindo conforme o direito. Respeita a autoridade e diz: posso falar-te? Permite-me falar-te. O homem está sendo violentado, acusado, perseguido, injustiçado. Ele diz: eu posso falar contigo, autoridade. O magistrado, o oficial de Roma, tinha liberto o apóstolo Paulo, tinha livrado ele daquela sentença, daquela condenação, daquela morte, e ele se porta com todo respeito e reverência às autoridades constituídas, como Cristo fez ao lidar com os próprios soldados, quando ele falou, apesar de ter sido esbofeteado, quando se referiu a Herodes, e o soldado disse: por que desrespeita? E Jesus não agiu em maneira nenhuma com desrespeito. Jesus respeitou as autoridades naquilo que era a sua posição, a sua competência dada por Deus, aquilo que lhe permitia de direito, que era relacionado à sua condição de magistrado. Jesus respeitou as autoridades. Jesus reagiu com todo o controle emocional, não se deixou tomar pelas emoções provocadas pela injustiça, pela violência, pela mentira. Controlou as suas emoções, reagiu de acordo com a lei, o direito, o respeito às autoridades, mas também há uma misericórdia, uma compaixão, uma preocupação com o próprio povo. Jesus ora pela conversão daquelas pessoas, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Jesus não os perdoou, mas orou para que houvesse perdão para eles. A reação de Paulo é semelhante. Sua postura não é de quem está desequilibrado, esmorecido, ou com desejo de vingança, ou tomado por ódio ou decepção, mas alguém que entende que o zelo pelo Evangelho lhe levou para isso, que tudo aquilo era uma reação ao que ele representava e a quem ele representava, que aquilo não era pessoal à sua pessoa, não era ele, era a Cristo e ao que ele representava e dizia, era o Evangelho, era Jesus. Por isso o que é que Paulo faz? Reage como Cristo, reafirmando a sua missão de ser zeloso pela palavra. Ele reafirma a ponto de dizer: eu estou aqui sofrendo, eu estou cheio de dores, eu estou aqui cheio de hematomas, mas deixa eu falar com este povo. E o que é que Paulo vai dizer? Ele vai reafirmar o Evangelho. Ele vai falar as mesmas coisas que o levou a todo aquele sofrimento, porque essa é a sua missão. Ele reafirma seu compromisso de ser zeloso com a palavra e sofrer por isso, porque ele sabe que só aquela palavra pode salvar os seus patrícios, pode salvar os seus irmãos judeus, só aquela palavra pode libertá-los daquela injustiça, daquela mentira, daquela posição violenta deles. Só a verdade pela qual ele está sofrendo poderia alcançá-los como alcançou Paulo. Sabe como é que você reage como Cristo quando você é injustiçado, meu irmão, quando você é caluniado, meu irmão, quando você é violentado de alguma forma? É quando você reafirma seu compromisso de ser zeloso com a palavra de Cristo, reagindo como um Cristo, suportando como Cristo, reafirmando seu compromisso com a verdade, com o Evangelho. Foi isso que Paulo fez. Reafirmou seu compromisso de pregar, de falar ao coração daquelas pessoas. E desta maneira Paulo se assemelha a Cristo em seu sofrimento e em sua reação. Ainda ali, com toda a injustiça, sofrimento e dor
Jesus lá na cruz olha com um olhar de compaixão e misericórdia e reafirma a sua missão de ter vindo ao mundo salvar pecadores. Às vezes ficamos exageradamente preocupados em defender a nossa moral e a nossa justiça. Às vezes ficamos exageradamente preocupados em defender a nossa integridade moral e física. Às vezes ficamos extremamente preocupados em defender a nossa pessoa diante de acusações de mentiras. Mas deveríamos ver em tudo isso a oportunidade de reafirmar nosso zelo pela palavra do Senhor. Isso é mais importante de lidar com tudo isso de uma maneira bíblica, que honra o nome de Cristo, reafirmando o nosso compromisso de ser zeloso com a sua palavra. Que nesta hora, meus irmãos, que neste dia o Senhor possa renovar nosso compromisso, nossa fé, nossa capacidade de sermos zelosos com a palavra do Senhor, sabendo que tudo isso pode gerar vários sofrimentos. As pessoas podem mentir contra nós, podem manifestar ódio e violência contra nós, podem praticar injustiça contra nós, mas saiba que se for por causa de nossa identificação com Cristo, não deveríamos nos desesperar, nos angustiar, mas reafirmar a nossa postura de servos do Senhor e reagir como Ele, com paciência, com humildade, com longanimidade e reafirmando o nosso compromisso de confrontar tudo aquilo com o Evangelho. Que Ele, pois, nos abençoe, nos dê graça nesta hora, em nome de Jesus. Amém.